Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. E eu penso que ela é tão fundamental na nossa vida, porque nós vivemos aqui nessa terra, e a Bíblia nos mostra que este é um lugar de muitos problemas. Nós sempre estamos envolvidos, todos nós, cada um na sua casa, na sua família, na sua situação, passando por situações que muitas vezes nos angustiam, nos cercam. E às vezes nós, em alguns momentos, parece que estamos cercados de inimigos e não sabemos exatamente o que fazer. Mas às vezes não conseguimos ver Deus por trás de tudo. Às vezes pensamos que o inimigo nos cercou e nos esquecemos que estamos guardados, na verdade. Nós não estamos cercados, nós estamos guardados. Gostaria de cantar um pouquinho mais essa canção. Se você puder ficar de pé só mais uma vez. Esse refrão, ele declara justamente isso. Às vezes parece que estamos cercados, mas na verdade estamos guardados. Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua vida. Cairão 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhum mal vai te suceder, porque o Senhor está com você. O Senhor está cercando você agora mesmo. Eu gostaria de convidar você a cantar essa canção todo o seu coração. Você pudesse fazer com fé, de uma maneira profética, profetizando a proteção do Senhor. Parece que estou cercado, mas sou Cante com ousadia, querido. Declare isso. Profetiza isso. Proclame. Parece que estou cercado, mas eu estou guardado. O Senhor é a minha proteção. Alguém diga glória a Deus, diga aleluia. Dê um forte aplauso a Ele, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Às vezes não temos a noção clara do que está acontecendo. Tem momentos da nossa vida que tudo acontece ao mesmo tempo.
Parece que vamos sucumbir a um problema, às vezes, do casamento, junto com um desemprego, uma enfermidade, um problema na sua casa, e você simplesmente fica paralisado. Todos nós passamos por momentos assim, às vezes mais de uma vez. E a Bíblia nos mostra histórias assim, homens de Deus, reis de Israel, pessoas que enfrentaram também problemas de todos os lados, estavam cercados e parecia que não tinha saída. É aquele momento da vida que você não sabe o que fazer. Mas é nessa hora que o que nós mais precisamos não é de uma estratégia para sair do problema. Às vezes sempre ficamos pensando qual é a estratégia. Mas eu preciso dizer para você, Deus é a estratégia. Não busque a solução, busque o Senhor. É nessa hora que Deus vai te dar uma palavra. Deus sempre tem uma palavra para você no meio da batalha. Ele está do seu lado. E a palavra de Deus é Ele mesmo, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Quando Ele fala, Ele mesmo estabelece o que vai acontecer. O rei Josafá é um exemplo disso. Eu vou usá-lo hoje para mostrar para você o que Deus fala para cada um de nós no meio das nossas guerras. Este rei de Israel estava cercado em um determinado momento por 3 terríveis inimigos de Israel. Esses inimigos estavam furiosos e cercaram Israel e eles não viam saída. E a Bíblia fala que no meio dessa luta, no meio desses 3 inimigos horrorosos, Deus libera uma palavra ao coração do rei Josafá e a toda aquela nação. Deus entrega para ele 7 palavras no meio da guerra. Não precisa preocupar, eu não vou demorar. Eu sei que normalmente a gente não prega aqui 7 pontos, mas é Deus que está dizendo. Deus entregou 7, ele disse 7 coisas para esse rei no meio da guerra, e essas palavras são para mim e para você. Você que está aqui, você que está assistindo no nosso canal, no YouTube, Deus tem palavras para fortalecer o seu coração, para que você se acalme. Eu já passei por dias muito difíceis também. Eu compreendo você, eu tenho compaixão no meu coração. Momentos que realmente nós olhamos e ficamos sem saber o que acontece. Eu quero ler um pouquinho dessa história com você em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 14. Acompanhe. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Agora Deus vai começar a falar. O Senhor reúne o povo, e Ele vai liberar essas palavras para eles. Primeira coisa que Ele diz: não temais. Depois Ele diz: não vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Terceira, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Outra palavra. Tomai posição. Mais uma. Ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, Jerusalém, videira. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Expuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas
para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Até aqui por enquanto. Essa é uma história do que está acontecendo aqui. E a primeira palavra então que Deus diz para eles é: não tenha medo. Não tenha medo. Deus não deu uma bronca porque eles estavam com medo. Ele apenas estava dizendo: não tenha medo. Essa é a primeira palavra que Deus dá para você no meio da sua batalha. Talvez apareceu um diagnóstico médico, um caroço, um problema, um tumor, e o inimigo está dizendo que pode ser maligno, que vai ser o seu fim, e você está com medo. Está com medo de morrer, está com medo de perder um parente querido. Talvez seu cônjuge não quer mais o casamento, você já tentou e parece que é o fim, e o medo toma conta do seu coração. Quantas mães estão com medo porque o filho saiu de casa à noite, tirou carteira agora, você comprou um carro para ele, fez festa e agora não dorme, está com medo. Eu compreendo você. Aquilo que parecia tão bom, de repente, está te apavorando. Mas tem tantas coisas que nos cercam. Josafá nos mostra que ele não era alguém extraordinário. Ele não era um super-homem. Ele estava com medo. Uma pessoa comum, como eu, como você. E diante do inimigo, ele teve medo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, olha para cá, não fique acusado, porque você está sentindo medo. Deus não repreendeu a eles porque eles estavam com medo. Deus não está te repreendendo, que absurdo, você, cadê sua fé? Tem fé não, porque está com medo. Não, Deus não fala isso. Deus compreende que você esteja com medo. É normal, todos nós passamos por momentos. E é claro que eu não estou falando de medos triviais, né? Medo de cobra, barata, medos, às vezes, de tomar um choque. É bom que você tenha mesmo, é perigoso. Estou falando de medos que sobrevêm diante de ameaças da vida, situações que nós nos envolvemos, e você deve ficar em paz, porque Deus compreende o medo que você tem. O rei estava com medo, e o Senhor apenas veio até ele naquele momento, para tirar o medo do seu coração. O que é interessante é que a primeira coisa que o rei Josafá faz no meio do medo não foi trancar no quarto e se desesperar. A Bíblia claramente nos mostra que ele foi buscar Deus, que é a resposta para as suas batalhas, é a saída para todos os seus problemas. Às vezes, no meio do medo, nós tentamos tantas coisas. Deus não quer que você fique como uma barata tonta, correndo de um lado para o outro, estressado, sem dormir, ansioso, pedindo ajuda para Deus e o mundo, sem saber o que fazer. Ele espera que você pare e peça ajuda para quem realmente pode te ajudar, a ele. A Bíblia fala que Josafá foi orar, foi buscar Deus. Em vez de se afundar em pensamentos desesperadores de derrota, decida buscar Deus. Se você está aqui hoje, está passando por uma luta, o medo está batendo na sua porta, o Senhor está te dizendo: não tenha medo, venha me buscar. Aquele que busca vai achar socorro. Não alimente pensamentos de frustração, pensamentos de desapontamentos com Deus. Muitas pessoas no meio da luta, ele pensa que Deus deixou ele. Eu mereço, fui eu que aprontei, fui eu que errei. Eu compreendo. Você está acostumado a ouvir: aqui se faz, aqui se paga, você fez, você limpa. É assim? Aqui na terra é assim mesmo. Mas não com Deus. O Senhor pagou no seu lugar. O Senhor não te abandona porque foi você que fez o problema.
Eu entendo, você gastou mais do que ganha. E agora você está com o nome sujo, não tem dinheiro, o cobrador está na porta, talvez até querendo te matar. E aí você não tem fé para orar. Porque você fala, fui eu que aprontei, Deus não vai fazer nada, vai deixar que eu resolva. Não, Ele é seu pai. Ele vai te corrigir em algum momento, em amor. Nunca pense que a correção de Deus é a ira de Deus, não. Deus não vai derramar ira sobre você, porque toda a ira já foi derramada sobre Cristo. E não é porque você errou que Deus vai te abandonar. E muito menos pense que essa doença que você está passando, foi Deus que colocou. Eu fico vendo pessoas dizendo, não, Deus colocou para me quebrantar. Não, Deus não coloca doença nos seus filhos. Ele levou a doença, por que Ele vai colocar? Ele levou a miséria, por que Ele vai fazer isso com você? Não alimente pensamentos ruins de Deus. Olha para cá, meu querido, Deus não é o autor dos seus problemas. Ele é o autor da sua fé. E Ele é o autor da sua vitória. Não dos problemas. Deus não está contra você, Ele está do seu lado. Se você tem filhos, você vai entender isso. Ou pode ser que você se lembre do seu pai. Filhos erram, fazem coisas erradas. Nós corrigimos, mas não abandonamos. Deus não vai abandonar você. Deus não está abandonando você só porque, pastor, mas é porque já é a 7ª vez. Puxa vida, o Senhor te ajude. Mas o seu amor é inesgotável. A sua misericórdia não tem fim. Deus, os seus erros nunca vão fazer Deus desistir de você, até porque Deus não é pego de surpresa. Tudo bem, então, em assumir que você está com medo. Não tem nenhum problema. Não se sinta condenado, como eu disse para você. Mas em vez de falar mal, ou em vez de falar do seu medo, faça como Josafá. Josafá não ficou falando do medo dele. Eu estou com medo deles. Meu Deus, vão nos matar, estão nos cercando. Não. Josafá não falou do seu medo. Ele declarou a grandeza e o poder de Deus no meio da situação. Você não vai ganhar nada em ficar falando do medo. Fale do poder de Deus. Fale da promessa de Deus. Fale do que Deus pode fazer. Fale em oração. Olha o que diz, coloca para mim aí o verso 6, 2 Crônicas 20, verso 6. Volta lá, por favor. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Uau, olha a oração dele. Essa é a oração que você tem que fazer quando alguém disser que você vai morrer, que a sua vida vai acabar, que não vai ter mais jeito. Levanta e declara essa verdade a seu respeito. O meu Deus é o meu Pai, eu sou filho da aliança, Ele é por mim e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a última palavra, não é o médico, não é o político, não é o gerente do banco, não é o agiota, não é a doença. A última palavra dele na sua vida. Não é de ninguém. A palavra de Deus na sua boca, declarada, vai liberar fé no seu coração. Romanos capítulo 8, verso 28 diz, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Quando o inimigo quiser trazer medo, lembra disso. Deus vai transformar a maldição em bênção. Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem de alguma maneira. O Salmo 23, verso 5, diz que o Senhor prepara uma mesa na presença do problema, na presença dos inimigos. Eu sei que nós queremos que tire o inimigo, mas no mundo tereis aflições. Mas Deus prepara uma mesa para você. Mesa é um lugar de descanso, de deleite. Ele dizendo, apesar do problema, você vai sentar, você vai comer, você vai descansar, porque sou eu que estou lidando com isso. Ele vai preparar para você, para que você se fortaleça. É normal sentir medo. O que fazer nessa hora? Nesse momento, você precisa
meditar no quanto você é amado. Por quê? Porque 1 João 4,18, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Do amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E não fique condenado. Porque tem irmãos que ele lê o versículo, ele fala, está vendo? É por isso que eu tenho medo, porque nem amado eu acredito que eu sou. Aí fica acusado, não, só vai piorando as coisas. Para de se condenar. Se você não está conseguindo, pede para o Senhor te ajudar. Medita no amor. Para pensar um pouquinho e fala, meu Deus, Deus me ama. Ele entregou o seu próprio filho. A Bíblia diz, vede que grande amor me tem concedido o Pai, ao ponto de eu ser chamado filho de Deus. Puxa vida, eu sou filho. E de fato somos filhos de Deus. Ele me amou quando eu ainda era inimigo dele. Eu estava contra ele, estava lá no pecado. Ele morreu por mim, muito mais agora. Que eu não sou mais inimigo, eu sou filho. Se ele me amava lá, tanto que ele não vai me amar agora. O que eu estou fazendo? Meditando no amor. E se ele me ama, por que eu vou achar que ele vai me deixar agora? Ele não me negou a salvação. Por que vai me negar a sair desse problema que é muito menor do que o inferno, do que os demônios? Me tirou de tantas coisas horrorosas. Lembra de onde Deus te tirou, irmão. Lembra das coisas que Ele já fez na sua vida. Lembra da bondade de Deus. Medita nesse amor. E você vai perceber que à medida que você se lembra disso, o medo vai sendo dissipado da sua vida. Essa é a maneira de você ter segurança. O inimigo quer prender você no problema. Muitas vezes você tem medo de que Deus vai te deixar. Por quê? Mais uma vez, por causa dos pecados. Como você peca, você acha que aí não, aí agora Deus vai me deixar. Porque como eu pequei, eu mereço que Deus me deixe. É porque em algum momento você achou que merecia que Ele não deixasse, né? Não, Deus não está conosco porque nós não erramos. Porque erramos. Deus não está conosco porque nós não pecamos. Porque pecamos. Deus está conosco porque nós somos dele. Fomos comprados pelo seu sangue. E Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Estamos debaixo de uma aliança. E as coisas vão se resolver dentro de casa. Mas pare de se relacionar com Deus baseada na sua nota vermelha do boletim. Senão cada vez que você for orar, o diabo vai puxar as notas. E você não tem fé para pedir. Você não tem confiança para acreditar que Deus está do seu lado. Porque quando você vai orar, você fala, mas olha o que você aprontou também. Lembra, você está debaixo do sangue do Cordeiro. Mude a sua mente em relação à maneira como Deus se relaciona. Eu não estou aqui assinando embaixo do seu pecado, não é isso. Pecado não é bom. Não faz bem para ninguém. Pecado é carne, é comida de demônios. Traz problemas nos relacionamentos, atrapalha a sua vida. Você não precisa viver debaixo do pecado, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A graça de Deus não é uma autorização para você pecar, é o poder de Deus para te livrar do pecado. É para a hora que o pecado bater na sua porta e você fala, Senhor, eu não consigo, eu vou cair de novo. Me ajuda, me dá graça. Nessa hora você vai ver o poder de Deus agir na sua vida, te livrar. No entanto, se você pecar, a Bíblia fala que tem advogado junto ao Pai. O que Ele está fazendo? Está apresentando o pagamento do sangue lá na cruz a seu favor. Hoje nós vamos tomar a ceia. A ceia é para lembrar da morte. E a morte é para lembrar que foi paga a sua culpa. Foi pago o seu pecado e que Deus não está te cobrando mais. Porque se Deus cobrar o seu pecado hoje, Ele está dizendo que o que Cristo fez não foi suficiente. Deus não pode cobrar o mesmo erro duas vezes. Seus pecados foram pagos, você nem existia. Era há 2000 anos atrás. Eu não sei por que razão alguns irmãos acham que agora não vale mais. Só valeu no dia que eu converti, para frente não vale. Mas todo o perdão era futuro.
Se ele me perdoou há 2000 anos atrás, o perdão era futuro, era quando eu iria nascer, iria pecar, e aí Deus iria me perdoar. Você está perdoado até o fim. É incrível como tem irmãos que acham ruim de eu falar isso. Não sei porquê, é um negócio, parece com uma doença da cabeça. Não. Tem que pagar. Pois pague, você vai descobrir que você não é capaz de pagar. Então Deus, não deixe o inimigo colocar no seu coração de que Deus vai te deixar porque você aprontou. Não confunda ira com disciplina, tá bom? Deus disciplina o filho que ama. Disciplina pela palavra. Eu estou pregando aqui para você. Deus está te disciplinando se você precisa de disciplina. Porque ao falar a palavra em amor, estou corrigindo você. Deus está corrigindo você. Às vezes Deus disciplina pela luz. Muitos irmãos têm dúvida. Pastor, então como que é? É só você ler a história do filho pródigo. Ali está a disciplina de Deus. Ele perdeu dinheiro, perdeu posição, perdeu reputação, perdeu os amigos. Foi ou não foi? Perdeu até a família dele. Mas não é incrível que ele não ficou doente? Lá não fala que ele voltou doente, cheio de tumor, com as pernas quebradas, enlouquecido. Deus permite que às vezes a gente passe uma certa vergonha, perca um pouco da reputação, expõe, não é? Para o nosso próprio bem. Mas você vê, não foi nada que matou ele. Foi só uma vergonhazinha terrível. Deus te livre. Volta logo, varão. Para que chegar no chiqueiro? Deus deixa. O pai do filho pródigo, você vê, ele não foi atrás dele, porque Deus permite que você vá, se você quiser. Ele não vai te amarrar. Ele não quer te escravizar. Ele te dá liberdade. Mas, embora o pai do filho pródigo não foi atrás dele, deixou ele ir, ele sempre esteve lá esperando. E a hora que ele voltou, o mais chocante da parábola do filho pródigo, depois você pode ler lá em Lucas 15, é que o menino volta, morrendo de vergonha, e ele preparou todo o discurso. Eu vou chegar lá, eu vou falar para meu pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, não sou digno mais de ser chamado seu filho, perdi a salvação. O pai não toca nesse assunto, não dá espaço. Quando ele chega para falar, me trata como um dos seus empregados. Você vê, esse rapaz, ele achava que pedia a salvação. Não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Deus aceitou isso? Não. Ele falou assim, ele nem discutiu. O pai dele não dá uma bronca nele. Que papelão, até que enfim, hein? Foi em pé, voltou arrastando, como diz alguns pastores. Ele não disse isso. Quem fala isso não parece com Cristo. Mas a Bíblia fala que quando ele chegou, ele abraçou o menino fedendo ainda. Ele falou, traz a melhor roupa e põe nele, que a dele está fedida. Você sabe de quem era a melhor roupa? Do pai. E você sabe qual é a veste do pai hoje para vestir você? A justiça de Cristo. Você está vestido dele. Ele tirou já a roupa fedorenta da sua vida. Ele o abraçou, ele o beijou. Ele tirou o Senhor restaurou a posição. É impressionante como nós estamos vivendo uma vida focado no erro. E Deus quer apenas que você fique perto, porque quando você está perto dele, o pecado não tem espaço na sua vida. Deus não vai deixar você, não há nada, o seu pecado não é páreo para o amor de Deus. Deus vai te libertar dele, porque você vê, esse menino sofreu, sem necessidade. No entanto, Deus não desiste de você. Deus está com você. Então eu te digo nessa noite, não tenha medo. Deus não está contra você. Deus está do seu lado. Não é porque o meu filho tacou pedra na casa do vizinho e saiu correndo lá para dentro de casa e agora o vizinho quer matar ele com a faca que eu vou deixar o vizinho entrar. Não. Eu vou corrigir ele, porque ele está errado. Está errado ou não está? Mas pode matar? Não. O diabo não vai tocar em você só porque você errou, não. Você é filho. Você é filho, o diabo não toca. Você é menina dos olhos de Deus. Para tocar em você tem que tocar na pupila do olho dele. Mas o olho dele é fogo consumidor.
Oh, irmãos, espero que o seu coração esteja seguro. A esperança enche o seu coração quando você crê que você é amado pelo Pai. Não importa quão difíceis as circunstâncias pareçam, coloque a sua confiança no Senhor. Você pode esperar o melhor, porque Ele não trata você com base nem nos seus pecados e nem nos seus merecimentos, mas Ele trata você com base no seu favor imerecido. Ele trata você com base na sua graça. Nós temos muitas dificuldades de entender isso, porque talvez você está acostumado ao tratamento que você recebeu na sua casa. Não sei se seu pai era assim. Tem pai que o menino pede um dinheiro para ir fazer um lanche, ele tem que ouvir uma bronca enorme antes de receber o dinheiro. Está achando que dinheiro nasce em árvore? É assim não, come em casa. Tarará. Não, pai, meus amigos, por favor, o que é que eu quero? Tá, vai lá, menino. Sabe o que dá assim, né? Não, Deus está feliz em te abençoar. Deus não está te dando as coisas nervoso, não. Ele é muito melhor que qualquer pai. E o dele não dá em árvore, não. Ele é o dom de tudo. Só isso que eu quero que você saiba. Você pode exagerar na bondade de Deus. Você pode esperar o melhor, porque Ele está tratando você com graça. Deus fala aos seus filhos, muitas vezes: não tenha medo. Isaías 41:10, 41, ele fala: não temos. O 41:13, Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Diga amém. Você sabe o que é a mão direita? É a mão do favor. Não é impressionante? A Bíblia, nada na Bíblia é por acaso. Ele não está dizendo: te tomo pela mão esquerda. Não, te tomo pela mão direita. A Bíblia fala que as ovelhas estão à direita e os cabritos à esquerda. Jesus está sentado à direita do Pai. E a mão que Ele te toma é a direita, porque a direita é a mão do favor, é a mão da bênção, é a mão da graça. Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu tomei você pela minha mão do favor imerecido. É a mão, apesar dos erros e das falhas e de você não merecer, é com essa mão que eu te seguro e te ajudo, sem você merecer nada, só porque você é meu filho. É isso que o Senhor diz. Olha o que diz 43:1, Isaías 43, verso 1. Eu vou ler para você, e quando eu ler, você diga amém, que é para você. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Ô Jacó, enganador, mentiroso, pecador. Jacó é isso. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Mudou o nome do cara já na mesma frase. Eu te peguei quando você não prestava e te transformei em Israel, que significa príncipe de Deus. Aí ele continua: não temas, porque eu te remi. Eu paguei sua culpa quando você era Jacó. Eu paguei seus pecados, eu te comprei de volta. Eu te chamei pelo nome. E você é meu. Você é meu, ninguém vai tocar em você. Eu me lembro da história, talvez você já ouviu. Diz o pastor Luiz: já passei de 50 anos, posso contar de novo. Ganho o direito. Uma criança gostava de fazer os seus próprios brinquedos. Tem meninos que são assim. E ele fez um barquinho com palito de picolé. E ele gostava demais desse barquinho. Sempre que chovia, ele brincava com ele na enxurrada. Mas um dia foi muito forte, e a enxurrada levou o barquinho dele. Ele chorou muito, ficou muito triste. Não achou. E uns dias depois ele viu o barquinho na mão de um menino. E ele ficou feliz e ele foi lá. Ele falou: puxa, você achou meu barquinho? Esse barquinho é meu. Não, agora não é seu mais não, agora ele é meu, eu que achei. Achado não é roubado, não é assim que dizem? Mas é assim. E o menino falou: não. Por favor, eu que queria, eu construí esse barquinho. Não, eu te vendo ele. E ele ficou, falou: então tá bom, perguntou o preço e foi lá vender alguma coisa, jujuba, até juntar o dinheiro. E depois ele foi lá e pagou, e comprou o barquinho de volta.
Então ele abraçou o barquinho, todo o seu coração, e ele disse: barquinho, você é meu 2 vezes. Uma vez, porque eu te criei. A outra vez, porque eu te comprei. É você. Você é dele 2 vezes. Uma vez porque ele te criou, outra vez porque ele te comprou, e ninguém vai pôr a mão em você. Não tenha medo. Fala pro irmão: irmão, não tem medo não, você é dele, você está na mão dele. Esse problema que você está passando não é nada. Lucas capítulo 12, verso 7 diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Puxa vida, quantas palavras de Deus. Josué estava assumindo no lugar de Moisés uma liderança nacional, um desafio enorme. Se você ler lá em Josué 1, por 3 vezes o Senhor fala para ele: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Estou com você. Talvez, uma palavra para você, olha para cá. Talvez você não está passando por um problema, mas talvez você está passando por um desafio. Deus está abrindo uma porta para você, você vai assumir um lugar novo. Talvez você vai casar, talvez você vai virar mãe. Tudo é bênção, mas tudo dá medo. Você orou, pediu a bênção, porta abriu. Queria casar, pediu a mão da moça, ela topou. E eu falei: agora eu vou casar, estou com medo. O Senhor é contigo, meu querido. Vocês são abençoados. Não tenha medo. O Senhor está do seu lado, Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele te ensina. Poxa vida, vamos embora que eu só falei uma palavra. Vou andar mais rápido. Mas essa é a mais importante. Segunda palavra que o Senhor fala para você, volta lá para 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Ele fala, 2 Crônicas 20, 15: não temas, nem vos assusteis. Não fique assustado. Pastor, o que significa ficar assustado? Significa não ficar estressado. Não ficar assustado é não ficar perturbado, angustiado, não se preocupar. Porque uma coisa é o medo, outra coisa é a ansiedade. Aí você não consegue dormir, você não consegue comer direito, seu coração fica com taquicardia, você fica tomado de estresse, ansiedade, começa a dar dor, dói aqui, dói aqui. Você dá úlcera, solta o intestino. Coisa horrorosa. O Senhor está falando: não fica assustado. Isso é grande para você, mas não para mim. Isso é caro para você, mas não para mim. Olha o que diz Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. De novo, com que lado? A minha destra fiel. Não fique assustado, eu te ajudo. O que você está precisando? É de dinheiro para pagar sua dívida? É de sabedoria? É de conhecimento? É de porta aberta? É de conexão? É de saúde? É de restauração? É de libertação? Eu te ajudo. Não fique assustado, acalme-se, acalme o seu coração. Eu decreto na sua vida hoje: haja paz na sua vida, que excede a sua capacidade de compreender. Paz no meio da guerra. O Senhor não vai deixar você ficar vivendo assustado, não precisa disso. Muitos perdem a disposição por causa dos obstáculos. Perde a disposição, perde o ânimo, perde a força, por causa dos inimigos, da resistência, da demora. Mas a Bíblia diz que para você ter bom ânimo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sempre, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas no Espírito Ele está conosco. Davi diz algo muito poderoso, no Salmo 118, verso 8. Coloca para mim, Salmo 118, verso 8. Olha o que ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem.
Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor os destruí. Veja, isso era um homem confiante, que tinha problemas, mas ele tinha confiança em Deus. Agora, você fala, pastor, eu queria tanto ser assim também. Queria tanto não ficar estressado, ansioso, preocupado no meio do problema. Queria ser como Davi. Por que será que ele tinha essa confiança? A Bíblia nos relata por que ele tinha essa confiança. Basta você ver como que ele começa e como ele termina o Salmo. Se você colocar o Salmo 118, verso 1, volta lá para o verso 1, por favor. Salmo 118, tanto o primeiro versículo, quanto o último. Está dando certo? Não. Ele fala o quê? Olha lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Davi confiava na bondade de Deus e na misericórdia de Deus. É por isso que ele tinha confiança. Ele fala, eu não sou bom, eu erro, faço o que não devia, mas Deus é bom. Eu erro. Você vê, ele fala duas coisas, porque o Senhor é bom, ou seja, Ele está pensando coisas boas para você, Ele está pensando a saída para você, o suprimento que você precisa, mas Ele não é só bom, Ele é misericordioso. Porque você sabe o que é misericórdia? É Deus não te dar o castigo que você merece, não te dar a punição que você merece, por causa do seu erro. Davi fala, eu estou confiante, porque eu erro. Como eu erro, se eu tiver que pagar, eu estou frito, mas Deus é misericordioso. E a sua misericórdia se renova todo dia, a cada manhã. Por que a cada manhã? Porque todo dia nós precisamos dela. E Ele é bom todo dia. Então quando você realmente acredita na bondade de Deus e na misericórdia de Deus, a misericórdia trata o seu não merecimento. E a bondade trata do favor imerecido. Quem está perdoado e quem está garantido que vai receber a bênção, apesar de não merecer, não precisaria ficar estressado. Porque se eu errei, Deus me perdoou. Está pago, todo dia. Eu não esforcei o suficiente, não sou capaz para merecer isso, mas Ele não me dá porque eu mereço, é a sua bondade. Davi sabia disso. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Não fique estressado, não se assuste. Fala por irmão, não assusta não, querido. Deus está do seu lado, Ele é bom, Ele é misericordioso. Vamos voltar lá para 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. O Senhor fala a terceira palavra. Ele fala, não tenha medo, não se assuste. Agora Ele dá a terceira palavra. Olha para cá, presta atenção. Essa luta não é sua, é minha. Quem luta contra você, luta contra mim. E ninguém pode contra o braço do Senhor. Se Deus é por nós. E eu vou dizer, se Deus é por você, quem é louco de ser contra Ele? Porque Ele luta no seu lugar. Essa luta é grande para você? Não se preocupe, ela é do Senhor, não é sua. Seu problema está resolvido. Quantas vezes, irmãos, falo para você na presença do Espírito Santo, eu tinha um problema, tinha que ir lá, tinha que resolver, não sabia como resolver, mas eu tinha que ir, lidar com a situação. Eu falava, Deus, eu vou lá, não sei nem para quê, nem sei como resolver, me ajuda, faz um milagre, intervém, advoga a minha causa, eu não mereço, mas eu confio na sua graça, na sua bondade, e eu orava. Impressionante quantas vezes eu cheguei para resolver uma situação e ela estava resolvida. Eu falava, mas como? Não sei, isso não é problema meu. Para de perguntar como, você não é coach. Coach aqui fica como. Filhos recebem. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga comigo, a vitória não é conquistada, ela é dada. Recebe. Batalha do Senhor. Deus está cuidando desse problema.
Tá bom, o diabo se levantou, atacou você, aprontou uma confusão, derrubou o telhado. Não vou ficar desesperado no quarto. Senhor, agora é sua vez. Essa batalha é sua. E o Senhor vai fazer algo muito maior, muito melhor. Porque quando Deus enfrenta o inimigo, ele já está derrotado. O jovem Davi, mais uma vez, sabia disso. E olha o que ele fala para Golias, lá em 1 Samuel 17:47. Davi não tinha chance contra Golias. É como você e eu, às vezes, diante do problema, não temos chance. Olha o que ele diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, que coisa. Fala comigo, do Senhor é a guerra. O Senhor é a guerra, é Deus que vai fazer. Pastor, mas assim na prática, como que é? Os irmãos só me querem saber na prática. Aqui tudo bem, volta lá para 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, olha como que Deus fez. Olha como que Deus venceu essa guerra. Vê se isso não é zombaria contra o inimigo. Tendo eles, Deus falou o seguinte: pega os cantores, o pessoal do louvor aqui, e põe na frente, bucha de canhão. Você sabe, o pessoal que canta, eles são artistas, eles não pegam arma. Eles têm uma sensibilidade, não é? Camarada toca teclado, violão, mexe com espingarda. Não faz sentido, é um absurdo você colocar ministro de louvor para enfrentar a bala. Deus, no entanto, mandou pôr o pessoal do louvor na frente. Eu fico pensando, meu Deus, que loucura, isso não é estratégia de guerra, isso é suicídio. Mas Deus é poderoso demais. Olha o que o Senhor fala: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você tá em guerra? Cante. Você não sabe o que fazer? Louve. O que fazer? Quando não sei o que fazer, louve. Porque quem reclama, exalta o problema. Quem louva, exalta o Senhor da guerra. Nos dias mais difíceis, cante. Você já orou? Você já jejuou? Já fez campanha? Já intercedeu? Parece que não resolve? Está angustiado? O problema não sai? Coloca um louvor, vai cantar. Todo o seu coração. Todo o seu coração. Louve o Senhor. Eu já contei isso para você outras vezes. Meus problemas, minhas lutas mais difíceis foram resolvidas com louvor. Efésios 5 fala: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus. É assim que você simplesmente se entrega o problema, fala: Deus, está difícil, minha vontade é de chorar, estou me sentindo angustiado, mas eu creio que do Senhor é a guerra. Essa guerra não é minha, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então eu entrego esse problema para o Senhor e eu vou louvar. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Você vai louvar, vai adorar o Senhor. Deixa Deus mover loucamente, porque essa é a fé. Foi isso que eles fizeram. Essa foi a direção que Deus deu para eles. No seu dia mais escuro, ouse cantar. O diabo quer que você chora, quer que você tranca no quarto, fique em desespero e caia em depressão. Cometa a loucura de colocar um som alto e louvar todo o seu coração. Eu vou te louvar. Quero ver o que o Senhor vai fazer. Vamos avançar. A quarta palavra, volta lá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. O Senhor fala: neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição. Tomai posição. Essa é a palavra que o Senhor te diz hoje. Tome posição. Você está passando por um problema, não fique arrancando os cabelos. Deus não age por dó. Deus não age nem mesmo por necessidade ou porque você está desesperado.
Não adianta, Deus não é igual, não vai mimar você igual seu pai, sua mãe, não. Não vai acontecer nada. Deus age pela fé. Deus age pela fé. É a fé que move o braço de Deus. A fé diz: eu acredito no Senhor, eu acredito no seu amor, eu acredito na sua bondade, eu acredito na sua aliança. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Quando você diz isso, Deus se levanta. Então, o que ele está falando? Tome posição. Qual a posição? A posição de fé. Se levante a cabeça e fala: do Senhor é a guerra. Eu não tenho dinheiro, mas Ele é o dono do ouro e da prata. O médico está dizendo que eu estou doente, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele carregou na cruz as minhas enfermidades. Aí você fala: não, mas você está doente, olha aí. Tá dando para ver aí no seu braço. Ah, pastor, contra fatos não tem argumentos. Olha o fato. Esqueci de te falar que Deus não trabalha com fatos. Deus trabalha com a verdade. O fato diz que você está doente. A verdade diz que Jesus carregou na cruz as suas enfermidades. Fique com a verdade. Se levante, se posicione em favor da verdade. Nada pode contra a verdade. Você está estabelecido nela. Posicione-se. Senhor, eu me posiciono pela verdade que está escrita a meu respeito. Eu sou ungido, eu sou filho amado, eu sou filho da aliança, eu tenho a unção do santo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, eu sou herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com Cristo. Eu me posiciono nessa fé. É muito importante que você pare de lamuriar, lamber feridas. Eu sei que muitos dos irmãos, falo para você em amor, querido, nós todos temos uma tendência à autocomiseração, para ver se alguém fica com dó da gente. Dó não é coisa do reino de Deus. Não tem razão para alguém ter dó de você, sendo que você tem um pai que você tem. Ficar sendo uma coitadinha, um coitadinho, não ajuda em nada. Isso não é postura de filhos. Tem pessoas que ele vem aqui e ele fica: meu Deus, tem misericórdia de mim, misericórdia. Como assim? Por que você está clamando assim? Ele já teve misericórdia de você. Você não precisa pedir misericórdia. Ele já teve lá na cruz. Ele já deu a misericórdia. E a misericórdia dele se renova a cada manhã e dura para sempre. Então ela nunca vai esgotar. Para que pedir? Fala: Senhor, o Senhor já teve misericórdia de mim. Eu não merecia, mas o Senhor já usou de misericórdia comigo na cruz. Manifesta ela nesse caso também, eu te peço, no nome de Jesus. Você pode chorar, mas chore como filho. Não como alguém que está perdido. Você não está perdido, você já foi achado. Já foi redimido. É preciso parar de... Você sabe, irmãos, eu falo para você em amor, eu sinto no meu espírito. Tem gente aqui que por muitos anos você ficou nesse negócio de que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém me vê, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare de falar de você, isso é ego. Eu não sento, eu não presto, quem sou eu? Eu não consigo, eu não valho nada, eu não aprendo, eu não tenho fé. Eu. O eu é uma coisa terrível. Isso não é humildade, isso é orgulho disfarçado. O que está falando de você? Humildade não é ficar falando que não presta e esquecer que existe. É parar de olhar para você e olhar para Ele. O que importa o que eu sou? Importa o que Ele é. O que importa o que eu não sou capaz de fazer? Importa o que Ele é capaz de fazer. Ele é por mim, Ele é por você. Ah, mas ninguém se importa comigo. Ele se importa. É suficiente. Ninguém lembra de mim. Ele não se esquece de você. Se ninguém lembrar, Ele não esquece. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Eu apelo ao seu coração. Para de lamber ferida hoje. Você não é mais. Muda a postura. Hoje, tome uma decisão em Deus. Senhor, é verdade. Eu vou parar com essa conversa estranha. Eu sou filha amada. Eu tenho o Senhor do meu lado. Eu não sou coitada coisa nenhuma. Tenho um pai que cuida de mim. Vai para o salão amanhã, muda o penteado.
profeticamente. Muda os móveis de lugar. O que é isso? Larguei de ser coitado, sou filha amada. Quantos concordam? Fala para o seu marido pagar o salão. Tome posição, posição de fé. Deus não quer que você fique nesse estado de incerteza, de medo. Muitos estão sofrendo porque não creem no Senhor, não creem na sua palavra. É uma crise de fé. Outro dia alguém chegou aqui, fazia tempo que ele não aparecia, ele encontrou o pastor Aloysio, tinha sido daqui, da igreja, estava sumido. O pastor Aloysio falou: que bom te ver. Quanto tempo? Onde você anda? Está congregando aonde? E ele falou para o pastor Aloysio: eu estou congregando na maior igreja do Brasil. Aí o pastor Aloysio pensou: deve ser a Assembleia de Deus, que é a maior. Mas antes mesmo que ele falasse, ele falou: estou congregando na igreja dos desigrejados. Puxa vida. Pastor Aloysio, com todo amor e carinho, ele teve que falar a verdade para ele. Irmão, quem fala isso é a pessoa mais arrogante que existe. Porque quem diz que é da igreja dos desigrejados, ele é tão arrogante que ele está dizendo: não tem nenhuma que preste para mim, que seja maravilhosa, capaz de receber alguém como eu. É tão arrogante que não tem nenhum pastor no Brasil inteiro que presta para ele. Ah, mas a igreja tem muitos defeitos. Claro que tem, você está aqui. E eu também. Mas pessoa arrogante. Uma pessoa dessa não tem postura de fé. Não se envolve, portanto, em nada. Você sabe, olha para cá, vou te falar uma coisa em amor. Quando você se envolve nas coisas da igreja, você vai para uma célula, você abre sua casa, vai liderar, vai ajudar nas crianças, vai fazer alguma coisa do reino de Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está posicionando em fé. Eu estou aqui, eu sirvo o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, eu sou pela igreja, eu estou num corpo, estou vinculado. Vai entrar num discipulado, vai ter alguém que fala na sua vida, vai abençoar você, entende? Vai te ajudar no caminho. Isso é gente que está envolvida, é gente que está posicionada. O mundo espiritual vê isso. Ele fala: esse cara não está solto, não. Ele está envolvido em alguma coisa. Tem alguém que conhece ele, que fala na vida dele, ele cuida de alguém, ele ajuda, ele ora, porque quando você está envolvido, você ora. Tem irmãos que vão pegar no seu pé, às vezes você pode não gostar, mas você está posicionado. Tem gente em cima, tem gente embaixo, tem gente de lado, você está travado, ninguém toma você. Se eu largar uma pedra aqui solta, alguém pega, mas assentada ninguém pega. Mas tem uns irmãos que eles são Holy Stones, são pedras rolantes. Cada hora ele está numa igreja. Eu sou desigrejado. Por isso que o diabo te leva fácil, porque você não está edificado em nada. Nem sei porque eu estou falando isso, mas você que está me ouvindo sabe. Fala em amor. Fala em amor. Não é bênção ficar sozinho. Não é bênção ficar solto. Não é bênção, não quero me envolver nesse negócio. Nem Deus que me livre. Vão falar demais, vão ficar me incomodando. Não. A Bíblia fala que um irmão afia o outro. É bênção, é proteção. Eu não tenho direito nem de pecar nessa cidade. Às vezes não tem carro nenhum, está parado, só eu no sinaleiro, de noite. Se eu virar para a direita, aparece um irmão para falar: passou no sinal vermelho. Vai, irmão, mas não tem carro nenhum aqui, meu Deus do céu. É capaz de alguém ainda me assaltar. Puxa vida. Sinaleiro é para quando tem trânsito, né? Irmão, fica parado lá. Mas os irmãos, mas é benção. Eu sempre fico pensando: aparece um irmão. Eu vou nas lojas, eu vou comprar, a pessoa me atende assim um tempão. Aí na hora de pagar, ele fala: paz do Senhor, pastor Naor. Você estava me vigiando, você não falou antes. E se eu fico nervoso, eu não tenho nem direito de ficar nervoso com o vendedor, nem com o garçom, porque logo ele vai me dar a paz do Senhor. Eu vou ficar com vergonha. Mas por fim é bênção, né? Bênção, os irmãos são bênçãos na minha vida. São proteção, posicionado. Deus está te chamando.
Talvez está faltando você hoje falar, é verdade, eu vou tomar vergonha na cara em nome de Jesus e eu vou me posicionar, eu vou participar do corpo. No final procura os pastores, o que nós vamos te ajudar. Tome posição. Aleluia. Bom, quinta palavra. Olha o que ele diz no verso 17. Tome posição, fique parado. Uau. Tome posição é uma postura de fé. O que é ficar parado? Ser passivo? Não. É permanecer. Eu assumo um lugar e não saio dele. Eu fico parado aqui. Tem gente que está pedindo vitória. Outros estão na posição da vitória. Você não sai dela. Você já é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Está entendendo? Tem gente que está pedindo para Deus vir. Vai ver aquelas músicas, vem Senhor, vem. Como assim? Ele está dentro de mim. Ele já veio. Eu não peço vitória, eu fico na posição da vitória. Eu não chamo para ele vir, eu sei que ele está dentro de mim. É muito importante que você tenha clareza das suas orações, das suas posições. Não é uma postura passiva, é uma posição confiante de que a promessa vai acontecer. É o que está aqui em Efésios capítulo 6, verso 13, que diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, preste atenção, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer. Essa é a palavra, permanecer. Ficar parado é permanecer, permanecer, inabaláveis. Eu amo esse texto, porque ele não diz assim, e depois de ter, para que possais resistir no dia mau, e talvez se vencer. Não, é categórico, você vai vencer, porque você vai permanecer. Permanecer. O inimigo vai te atacar com enfermidades, com problemas financeiros, pessoas se levantarão contra você, você vai ter pressão de todos os lados, mas ainda assim você pode permanecer inabalável na fé, até ver todas as obras do diabo serem colocadas debaixo dos seus pés. Você precisa permanecer. Permanecer no quê? Na obra consumada. Está feito, está terminado, está consumado, o Senhor já fez. Mas a doença está consumado, já levou na cruz toda a enfermidade. Mas a necessidade financeira está consumado, Ele levou a maldição da miséria. Mas está sendo ameaçado, está consumado, Ele já pisou na cabeça da serpente. Está consumado. Eu fico nessa posição, eu não tento nada, eu não faço na minha força, eu confio na obra dEle. Eu me aproprio dela, simples assim. Essa é uma posição, permanecer é estar firme neste lugar. Não ore mais para alcançar uma posição de vitória. Fique nela. Fique na posição de vencedor. Não passe luta achando que você está debaixo de maldição. Você é justo, querido. Para com isso. Para com essa conversa de que a sua família é assim. Lá na sua família seu avô não dava certo. Nos negócios, seu tio não dá certo. É por isso que eu estou quebrado. A minha bisavó tinha depressão, minha avó tinha depressão, minha mãe tinha depressão, e é por isso que é coisa da minha família, pastor. Que família? Você morreu. Os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo é novo. Você morreu. Agora, em relação às maldições familiares, em relação à sua família, você só tem um sobrenome lá do cartório. Você é da família nova, você é da família de Deus. E nessa família, o seu pai, que é Cristo, não tem maldição. Não tem depressão aqui. Por que você está aceitando? Mas eu estou sentindo. Porque o diabo é um poceiro. Ele está querendo um lugar que não é dele mais na sua vida. Mas por que você está aceitando? Rejeita. Fique na posição. Ele vai forçar. Não saia. Resista ao diabo. E ele vai correr com muito medo. Porque ele vai perceber que você não vai andar pelo que vê. Você não vai andar pelo que sente. Você não vai andar pelo que ouve. Você não vai olhar pelo que ele está mostrando. Você vai andar pelo que crê. Eu creio. Muitas vezes as maldições da minha família bateram na minha porta. Muitas. Mas eu não aceitei nenhuma delas. Umas resolveram mais rápido, outras duraram mais um pouco. Mas todas as resistências caíram. Todas elas. E eu não sou melhor do que você. Eu apenas creio. E eu quero que você crê também. Deus está te dizendo hoje, não aceite. Sabe, gente, sabe o que é isso? É que tem hora que você tem que levantar e dizer, chega!
Não vai mais acontecer. Vai parar aqui. Eu vou caminhar em vitória, porque essa é a minha posição em Cristo. Ele venceu a morte. Ele é o vencedor. Ele é a minha vitória. E eu me posiciono contra esse espírito do inferno. Eu digo basta, em nome de Jesus. Está faltando você se indignar, querido. Está faltando você se posicionar. Ah, pastor, eu estou posicionando, mas não aconteceu ainda. Continue. Até quando? Até o fim. Até acontecer. Tem coisas que se resolvem rápidas. Outras demoram um pouco mais. Mas o Senhor é o garantidor das suas promessas. Se Ele falou, Ele vai garantir. O problema é que você se cansa. Aí você tem que ouvir a pregação da semana passada. Você tem direito de ficar cansado, mas não de parar de lutar. Está cansado? Descanse, mas não pare de lutar. Porque essa vida é de guerra. No mundo tereis tribulação. Jesus nunca falou, no mundo vai ter um tempo de tribulação na sua vida, depois vai passar. Não. Ele disse, quando você estiver por aqui, vai ter luta. Então aprenda a ser guerreira. Fique em paz. Quando alguém te perguntar, e aí, está passando por alguma luta? Como assim? Onde você vive? Se eu estou passando alguma luta. Se você está por aqui, não precisa perguntar isso. Se você está por aqui, meu querido, você está na luta. Só que do Senhor é a guerra. Você tem só que ficar em paz. Quando alguém perguntar, e aí, como é que vai a luta? Você diga, vai em paz. A guerra vai em paz. Porque o Senhor está pelejando por mim. É isso. O problema é que você fica sempre querendo viver uma vida sem problemas. Não tem. Resta um descanso para o povo de Deus. Mas não é aqui. O descanso hoje, e lá também vai ser, é Cristo. Vai chegar um momento que os demônios vão ser lançados no lago de fogo. Mas enquanto isso, você está na posição da vitória. Fique em paz. Alguns irmãos falam, eu não aguento mais. Mas é porque você está sustentando. Para de sustentar, porque Cristo aguenta. Ele já venceu. Ele é o vencedor. Tome posição. Fique parado na posição. Colossenses, capítulo 1, verso 22. A Bíblia diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para quê? Olha aqui, olha, presta atenção. Para apresentar-vos perante Ele, santos. Deus te vê santo. Deus não te vê, ah, pastor, mas eu sou pecador. Não, você não é pecador. Pode tacar pedra, teólogos de plantão. Você é santo que ainda peca. Mas você não é pecador. Aos olhos de Deus, você é santo. É o que a Bíblia está dizendo. Para apresentar você santo. Ele não colocou o versículo, né? Colossenses 1, 22, irmão. Inculpáveis. Santos inculpáveis. Inculpáveis. Não tem culpa. Não tem condenação para você. Não tem culpa. Está pago. E irrepreensível. Não tem repreensão, porque o Senhor sofreu isso no seu lugar. Eu sei que nossa cabeça, ela é difícil de compreender, porque ficamos olhando para nós. Eu sei, alguém disse para o pastor Luiz que ele era muito arrogante em dizer que era salvo. E que isso só seria resolvido no dia do tribunal. Talvez você pense assim, por isso que você não leu isso aqui. Mas a Bíblia falando que o Senhor te fez santo, inculpável e irrepreensível, e isso não tem nada a ver com você. Foi na morte dele. Se depender de mim e de você para ter garantia de salvação, concordo com você, seria arrogância da minha parte. Mas se dependeu dele, a obra dele é suficiente. Não fui eu que conquistei a salvação, portanto não sou eu que poderei mantê-la. Foi ele que me deu, é ele que sustenta, tudo está fundamentado na obra dele. Peca quem diz o contrário, porque está dizendo que a obra dele não foi suficiente. Não, ele te deu a salvação, mas de agora para frente você é responsável por manter. Meu Deus do céu, que presente grego é esse? Como que eu poderei mantê-la, se não fui eu que comprei? Vamos avançar para a gente terminar.
Sexto, penúltimo. Os irmãos podem tocar. Ninguém quis tocar hoje, né? Estão acanhados. Estou com medo de eu falar, já está tocando. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Volta lá. Ele continua dizendo a sexta e penúltima palavra. Vou encerrar. Veja, olha lá que ele diz. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomar posição, ficar parado. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. Milagres vão começar a acontecer. Nós não estamos envolvidos numa obra humana. Quem luta por você é o Senhor. Ele vai fazer, pastor, mas o que eu nunca vi, mas Ele vai fazer coisa nova. Veja o salvamento. Ele é a salvação, Ele é a saída, Ele é a resposta. Mas você precisa acreditar na bondade de Deus. Não duvide. Você sabe, desde o começo, o que a serpente fez foi tentar convencer o homem que Deus não era bom. A serpente disse para Eva, Deus falou para você não comer da outra árvore? Falou. Ela disse, é porque Ele não quer que você saiba tudo o que Ele sabe. Ele não é bom. E a Eva e o Adão acreditaram. A mesma coisa hoje, o diabo quer convencer você de que Deus está escondendo alguma coisa, que Deus está negando algo para você. Não, querido, Deus não quer negar nada. Ele quer dizer sim, Ele só diz não quando o sim não é bom agora. Você tem certeza que é bom agora, porque nós somos imediatistas. Nós temos a certeza que estamos prontos para casar, estamos prontos para ter dinheiro, estamos prontos para assumir a posição de liderança, e às vezes não vem. Você fala, Deus não está sendo bom comigo, está me negando isso. É que às vezes Deus sabe muito mais do que você, que se Ele te der essa faca agora, você vai se cortar. Mas vai chegar a hora que você vai crescer. Não pense de si além do que convém. Ó Senhor, eu me humilho, o Senhor é bom. Você sabe, quando Ele foi dar a terra de Canaã, Ele falou, eu vou dar pouco a pouco. Não vou dar de uma vez. Porque se eu der de uma vez, vocês não vão dar conta de ocupar a terra toda. E as feras do campo são tantas que elas vão devorar vocês. Então vocês vão conquistar uma, depois outra. Essa é a bênção de Deus. Às vezes nós queremos tudo de uma vez, mas o Senhor nos mantém nas suas mãos. Você fica olhando para o outro. Tem gente que Deus deu isso para ele, ele tem facilidade de ganhar dinheiro, ele ganha um monte de dinheiro, tudo dá certo, viu? Tem gente que é assim, impressionante. Outros foram chamados para pregar, sou eu. Aleluia, estou feliz. O outro é chamado para jogar bola, amém. Ele tem uma habilidade que eu não tenho. Não fique olhando para os outros. Tem a sua história. Fique preocupado, não olhe para o ímpio que prospera no seu caminho. E nem para o irmão que prospera no seu caminho. Porque você é único para Deus. Deus está trabalhando na sua vida, querido. Nossos problemas é que a gente fica preso agora. Nós ficamos tristes ou felizes, depende do que acontecer. Esquecemos que tem uma eternidade. Talvez alguém está passando por muita luta aqui. E nessa luta, ele está sendo forjado para reinar um milênio. E o outro que está folgado e por isso não está andando com Deus, às vezes vai perder a coroa. Então, espere até a história terminar. Às vezes, o lugar mais seguro é no chão. Porque quem está caído não tem mais para onde ir. Quem está humilhado, ninguém pode humilhar. Quem está humilhado, a única chance é ser exaltado. Não é? Calma o seu coração. Veja a salvação. Veja o que Deus vai fazer. Enche o seu coração de esperança. Não a esperança do mundo. O mundo é uma esperança vaga. Pode ser, quem sabe as coisas melhorem. Não, você tem promessas. Você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Mais de 7.000. Todas para você. E Deus é fiel para cumprir as promessas. E Ele não cumpre porque você merece. Ele cumpre porque Ele falou. Mas tudo tem o tempo de Deus. Você precisa acreditar de que Ele quer o seu bem. Mesmo que eu não entenda. Você poder dizer, Senhor,
Eu queria que o Senhor resolvesse isso agora. Não consigo entender porque ainda não aconteceu. Mas eu confio na sua bondade. O Senhor tem o melhor para mim. Às vezes é necessário sofrimento para nos livrar de coisas maiores amanhã. Às vezes Deus permite uma pequena queimadurazinha agora para não morrer incendiado amanhã. Deus nos ama, gente. Ele está trabalhando na nossa vida. Confie na bondade dele. Isso é ver a salvação, é ver a bondade de Deus, é ver a sua misericórdia que não se esgota, porque dura para sempre. Eu sei, você erra muitas vezes, mas ela não esgota. Você não pode esgotar a misericórdia, a graça de Deus na sua vida, porque ela é para sempre. Alguém fala assim: ô pastor, mas o dia da ira não virá? Virá, mas não para você. Você está em Cristo. Pare de implorar pela misericórdia. Ele já teve a misericórdia. Pare de orar como um escravo, desesperado. Ore como filho. Chore, mas ore como filho. Não chore para se condenar. Não chore como um miserável. Não chore como um desesperado, como se Deus não quisesse te abençoar. Não, ore sabendo que Ele está te ouvindo, sabendo que você é filho, filho da aliança. É santo, peca ainda, mas é santo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Coloca para mim, 2 Crônicas 7:1 diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sempre que houver o sacrifício, o fogo da ira cairá no sacrifício, não nas pessoas. O sacrifício foi oferecido por mim e por você na cruz. Hoje, quando nós tomarmos a ceia, nós vamos lembrar disso. A ira do fogo, o fogo da ira já caiu sobre Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que sofreu toda a ira, para que eu não tenha que sofrer. Ele não vai cair sobre mim. E por fim, para encerrar, a última palavra, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 25, o Senhor fala: vieram Josafá e o seu povo para saquear. Vamos, antes um pouco, ele fala amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Essa é a palavra que Ele dá. É a última palavra que Deus te dá. Tome posição, não tenha medo, não fique espantado. Eu sou o Senhor da guerra, estou lutando por você. Veja a sua salvação, preste atenção, fica na posição. E agora você pode sair, agora você tem confiança. Deus quer que você lute com confiança, com segurança. Ele está falando: agora você vai se levantar. E a Bíblia fala que eles foram. E olha o que aconteceu. Verso 25. Vieram Josafá e o seu povo, porque Deus já tinha desbaratado tudo. Eles estavam, veja, olha o que acontece aqui, irmãos. Ele estava no meio de uma guerra que não tinha como resolver. Deus não apenas reverte a situação, vence a guerra. E olha o que acontece. Josafá e o seu povo saíram para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e os objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam. Levaram 3 dias para saquear os despojos, porque era muito. Olha para cá, eu tenho uma palavra de Deus para você. O inimigo se levantou. Você está passando por uma situação que você não sabe como resolver. Deus vai te dar uma vitória tão grande que não apenas você sairá vencedor, mas vai haver um despojo muito grande por causa da batalha que você está passando. Deus vai te dar tantas bênçãos que você vai gastar 3 dias, muito tempo, para receber tudo que Deus está fazendo. Olha o verso 26. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção. Esse vale chamava Is, mas agora é chamado de vale da bênção, onde louvaram o Senhor por isso,
chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Eles mudaram o nome do lugar para ficar de memorial. Olha para cá, o lugar da sua luta, Deus vai fazer um milagre tão grande e vai te dar um despojo tão grande, que esse lugar onde você sofreu vai se tornar um lugar de muita bênção e vai ser lembrado como um memorial de como Deus reverteu e restituiu você muitas vezes mais. Fique de pé onde você está, meu querido. Oh, aleluia. O lugar da sua luta será o lugar do seu memorial. Será o lugar da bênção de Deus na sua vida. Puxa vida, Senhor, te entrega essas palavras hoje. Não tenha medo, eu sou contigo, a guerra é minha. No lugar da sua luta, o nome será chamado lugar da bênção de Deus. Bênção de Deus. Essa é a palavra do Senhor que vai sair da sua boca, não vai voltar vazia. Se alguém puder trazer os elementos aqui. Nós vamos tomar a ceia agora. Pegue o pão. Pega ele pro alto. Aqui está a sua vitória, meu querido. A ceia é para lembrar da obra consumada. É o lugar que você tem que permanecer. Alguém está sem? Se alguém tiver sem, fica com a mão erguida aí. Aqui, ó, tem uns irmãos aqui na frente, servos, tem servos aí. Rapidinho. Aqui, ó, irmãos. Serve os irmãos aqui. As irmãs aqui, ó, irmãs. Serve aqui. É ali na frente também. Precisa. Aqui, ó. Tem gente aqui na frente. Pegue o seu pão, querido. Hoje é dia de você se posicionar na obra consumada e ver o Senhor te dar o livramento e mudar a sua sorte. Ergue o seu pão para o Senhor. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. Diga: aqui está a minha vitória. Sobre ele estava a maldição, a morte, a miséria, a enfermidade. Neste corpo ele enfrentou o meu inimigo e venceu. Ao comer deste pão, eu declaro: eu não tenho medo, não me assusto, porque a batalha não é minha, é dele. Eu me posiciono em fé na obra consumada, na vitória de Cristo, e eu vejo a minha salvação. Ao comer deste pão, eu declaro que faço parte da vitória de Cristo lá na cruz em meu favor. Aleluia. Pegue o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz em meu favor. Ao tomar esse cálice, eu declaro que aos olhos do Senhor eu sou santo, inculpável, irrepreensível. Não há sobre mim nem culpa, nem condenação, nem maldição alguma, porque toda a ira de Deus que era sobre mim foi derramada sobre Cristo. Ao tomar esse cálice, eu declaro que estou em aliança de sangue com Ele, e por isso a minha luta é dele e a sua vitória é minha, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice com seu irmão, com seu cônjuge. Diga para ele: não se assuste, não tenha medo, veja a vitória do Senhor, se posicione em fé, porque dele é a guerra. E ao fazermos isso, estamos encerrados no nome de Jesus. Não vá embora sem dar um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos, no nome de Jesus.